Boa noite, pessoal. Boa noite quem estava aqui antes, boa noite quem chegou depois. Ainda tem bastante gente chegando ao longo do dia, gente que ainda vai chegar. Estamos aqui, então, para a última atividade do dia de hoje, a nossa cerimônia de abertura. Eu fui encarregada da difícil tarefa de introduzir e apresentar o nosso conferencista, Mauro Almeida. Quem conhece o Mauro sabe do tamanho, né, e da densidade da carreira dele, do trabalho de pesquisa, trabalho teórico dele dentro da antropologia brasileira. Então, é realmente muito difícil, enfim, fazer essa introdução, levando em conta tudo, né, tudo que ele já fez e ainda faz na antropologia brasileira. Eu vou apenas aqui me limitar a destacar alguns pontos. O Mauro já é conhecido das REACTs, né, já esteve presente em outras REACTs, acho que na Unicamp, em São Paulo, né, mas até onde eu sei, na condição de conferencista é a primeira vez. Então, começo agradecendo a ele por ter aceito o nosso convite de abrir a REACT com essa conferência. O Mauro tem uma carreira muito rica, muito longa, né? E talvez o trabalho mais conhecido dele, né, enfim, que o projetou, que já é quase um capítulo histórico da antropologia brasileira, é o trabalho com os seringais, né, na Amazônia, no Alto Juruá. Ele fez o doutorado em Cambridge com o Stephen Hugh Jones sobre esse tema, né? Uma questão no qual ele esteve muito envolvido, né, nos anos 70, nos anos 80, como a maioria de nós sabemos, né, além desse caráter acadêmico, o Mauro tem também um histórico de ativismo e de intervenção na prática, nas políticas públicas, né, no Brasil. Então, essa experiência política, né, prática política de mobilização para a criação das reservas extrativistas, né, eu acho que talvez seja o trabalho pelo qual ele é mais conhecido dentro e fora da antropologia, certamente, né? Ele também, enfim, passou por tem uma inserção internacional bastante importante, né? Passou por Stanford, Chicago, para não contar os inúmeros eventos e palestras, enfim, que o Mauro tem dado no Brasil e fora do Brasil e ainda hoje, né? Então, é uma trajetória rica, assim, difícil de definir, mas eu acho que alguns temas ou eixos que têm, né, norteado sempre o pensamento, o trabalho dele, a questão da terra, do território, da diversidade cultural, diversidade natural e a questão do conhecimento, né, científico e também não científico. A gente já se falou aqui, tanto na abertura como na primeira mesa, sobre esse caráter transversal da REACT, né, ou das REACTs. E talvez eu não consiga pensar em alguém na antropologia brasileira que tem esse caráter transversal tão, né, na pessoa dele como o Mauro. Ele é a transversalidade em pessoa, né? Então, eu acho que foi a principal razão pela qual a gente quis convidá-lo para, né, estar aqui abrindo o nosso evento, né, a transversalidade não só dentro das áreas da antropologia, entre academia e sociedade, mas também através do divisor, né, sobre o qual já se falou aqui, o divisor ciências humanas e ciências naturais e exatas, né? É difícil pensar assim de um antropólogo no Brasil hoje que tenha tanta familiaridade para transitar através desse divisor como o Mauro, né? E também para falar de teoria, metateoria e metafísica, assim, realmente ele é uma referência, enfim, nesse campo e nessas tentativas que às vezes a gente até quer fazer, mas não consegue, né? Porque tem toda uma carga e uma competência que tem que ser adquirida ao longo de muitos anos, né? E eu acho que a gente tem o privilégio aqui de poder aproveitar, né, toda essa experiência e densidade teórica, né, e de pesquisa do Mauro hoje. O Mauro tem um pensamento muito vibrante, né? Quem já viu ele falar. Eu me lembro na última REACT de uma das mesas, onde ele foi o debatedor, e a fala dele, né, os comentários dele como debatedor foi praticamente uma outra fala na mesa, né, e uma fala excelente, muito boa. Então, uma das coisas que a gente pensou aqui, né, é que o Mauro precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo, ele precisa de tempo para falar e para a gente ouvir. Então, né, a gente conseguiu que ele aceitasse
enfim, sem muita dificuldade, fazer a conferência de abertura. Então, ele vai poder, né, eu acho que, deixar o pensamento fluir, né, com mais calma, para a gente poder ir absorvendo ou tentando absorver. Eu não vou falar sobre, ele já me, né, comentou sobre qual seria a intervenção hoje, mas não vou falar, mas são temas absolutamente contemporâneos e que tocam várias das questões que serão discutidas aqui ao longo deste evento, inclusive com a cerimônia de abertura, a conferência de encerramento, né, com a professora Annette Singh também. Então, sem mais delongas, eu, né, passo a palavra para o professor Mauro Almeida. Obrigada. Obrigado. Bom, Letícia, antes de mais nada, muito obrigado primeiro pelo convite. Eu não conhecia pessoalmente a Letícia, e por essa apresentação. Enfim, vai além do alvo. Mas eu estava convidado inicialmente para participar de uma mesa organizada pela Letícia sobre antropologia e matemática. Isso terminou virando, deve ter tido algum problema de organização, e a Letícia me colocou nessa função, que é muito honrosa, mas muito difícil, e, entre outras razões, pelo fato de que eu vou estar falando na frente da Annette Singh, que é, enfim, não precisa comentários. Mas, enfim, eu aceitei, retomando um assunto sobre o qual tenho falado ultimamente, em algumas ocasiões. Embora tenha uma trajetória, como a Letícia disse, que é uma mistura de antropologia de campo, ativismo, intervenção institucional e assim por diante. E continuo fazendo isso, em colaboração com cientistas e com o Ministério Público Federal, defesa de territórios ameaçados. Mas hoje é uma discussão meio filosófica, vai numa direção diferente, portanto, da sugestão da Annette Singh ontem, de que é bom começar com as mãos em cima do assunto e não com filosofia. Mas o problema filosófico, eu acho que está aparecendo. Então, vou começar agora a, primeiro, dar um roteiro dos assuntos que eu vou tratar, lembrando que provavelmente não vou falar de tudo isso, mas vou tratar de alguma maneira, pular algumas coisas, e o que não entrar hoje fica para discussão na segunda parte. Estou aqui com um cronômetro para tentar falar 50 minutos, depois vai soar uma campainha para me lembrar de parar antes de 1 hora para dar tempo de discutir. E se vocês lembrarem desses assuntos e eu pular, é porque realmente não deu tempo. A pergunta que eu coloco aí eu vou repetir, mas é a questão de se, hoje em dia, face ao desafio lançado os efeitos do antropoceno à escala global e mundial, como é possível manter a bandeira de luta pela autonomia ontológica dos povos, expressão usada por Viveiro de Castro, numa conferência em Manchester, algum tempo atrás. Como é que é possível manter essa bandeira de luta pela autonomia ontológica dos povos e, ao mesmo tempo, aderir ao mundo único global e à diplomacia dos acordos de Paris, que é a sua expressão político-parlamentar? Isso é que acabou a Guerra das Ciências, ganharam os cientistas e o realismo científico contra os construcionistas sociais? Lerem uma coisa interessante, isso aqui é uma digressão, vou tentar evitar mais isso, eu vou lembrar agora. Uma época que Latour foi vetado para um cargo do MIT,
de história da ciência por ser visto como uma ameaça à democracia. Ameaça é porque botava em questão um valor básico da democracia, que é a verdade científica. No ano passado, mais ou menos, invertendo essa situação, Science, essa revista da Associação Norte-Americana de Progresso da Ciência, publica uma página inteira com uma entrevista com Latour, na qual ele defende a objetividade da ciência, contra fake news, contra o negacionismo climático. Então, isso é um exemplo digamos assim, de virada realista científico. Pode-se também localizar, em alguma medida, no meu colega e amigo, de certa maneira, à distância, que é o Viveiro de Castro e Danowska. A questão é que, hoje em dia, nos tempos de Trump e de Bolsonaro, um argumento, antropologia da ciência, que foi muito popular no passado, inspirado, em última análise, talvez na crítica de Nietzsche, à noção de verdade. Na verdade, isso vem de antes dele, mas não importa. Quer dizer, e a identificação de verdade com poder, associada, muitas vezes, a Foucault, e da própria noção de racionalidade e de lógica também, a autoridade, muita gente rastreia isso, esse tipo de argumento corre hoje em dia o risco de virar uma paródia autodestrutiva, face a uma versão degenerada dessas ideias, usada por governos como o Trump e o de Bolsonaro, para justificar homofobia, violência e repressão. Regimentando para isso e ressuscitando, desde terraplanistas até anticriacionistas e negacionistas climáticos. Agora, eu vou antecipar minha resposta à pergunta inicial, que é: precisamos escolher entre anarquismo ontológico, então, e consenso científico, como se tivesse aqui em jogo uma questão de maioria, né? Como se, para voltar ao exemplo do aquecimento global, a questão da verdade pudesse ser substituída pelo voto majoritário. E aí precisa saber se é 50% mais 1, 60%, 85%. Não funciona assim, por causa de um argumento que é usado na filosofia da ciência com o nome de pessimismo indutivo, ou indução pessimista. A indução pessimista é a seguinte: no passado, todo consenso científico, ou melhor, a história da ciência é uma história de consensos científicos que foram derrubados por outro consenso. Não preciso lembrar para vocês de Kuhn, etc. Então, isso não é satisfatório. E o que a gente está escamoteando aqui é o papel da verdade, da objetividade e da racionalidade. Tudo isso com letras maiúsculas, se vocês quiserem. Agora, eu acho, e vou antecipando a minha resposta, é que não é preciso fazer essa escolha. Não é preciso renunciar ao anarquismo ontológico e a um anarquismo lógico, em favor de um monismo mononaturalista. E isso, já vou adiantando, por duas razões principais, que eu vou procurar exemplificar nessa palestra. Primeiro, e aqui tem que me relevar o fato de que eu estou falando como uma pessoa que começou a carreira profissional, durante todo o tempo da universidade, como divulgador científico, ou seja, como curioso,
como aquele funcionário de editoras que escreve verbetes científicos, que lê todo tipo de literatura e procura traduzir numa linguagem popular. Ou seja, aqui não está falando o cientista, mas o amador de matemática e leitor de revistas científicas até hoje. Tem uma assinatura de mais dessas revistas. Agora, não é a fala de um cientista. Vocês lembram que o Lévi-Strauss disse que, hoje em dia, a grande mitologia contemporânea é aquela da divulgação científica, aquela que fala de buracos negros, etc., e a gente ouve e acredita, mas acredita num plano que não é aquele dos cientistas que trabalham sobre isso. Pois bem, então, as duas, feita essa ressalva de que eu não sou cientista, quero dizer que a primeira das razões para eu achar que há uma resposta positiva para essa pergunta, pode-se ser anarquista ontológico e, ao mesmo tempo, aderir a uma frente única contra o aquecimento global, é que a primeira resposta é muito simples, mas eu vou precisar detalhá-la um pouco. É que as ciências naturais e as ciências matemáticas já convivem com o anarquismo ontológico desde o século XIX, particularmente, na primeira metade do século XX. Isso entra também no domínio da lógica e da matemática. Isso não é novidade, não estou dizendo nenhuma tese revolucionária. A antropologia que entrou com atraso no bonde do anarquismo ontológico. Precisa renunciar a isso. Segunda razão é que lógico e da matemática também, na biologia, parênteses, a biologia é muito mais unificada ontologicamente do que a matemática. O mundo a ontologia dos biólogos é muito hard. Por isso que tem muito biólogo ateu, ativista, como Dawkins. E, ao contrário, muito físico, completamente místico, sem falar nos matemáticos, grandes matemáticos, que são platônicos, realistas, no sentido forte. Quer dizer, acreditam num terceiro mundo inacessível aos sentidos. Bom, dito isso, a segunda razão é que a anarquia ontológica nas ciências, o que significa que a ciência é atravessada por metafísicas, contraditórias entre si, dentro do mesmo ramo da ciência, apesar disso, isso é plenamente compatível com a concordância, com a existência de critérios de verdade, que eu especifico, também não é coisa minha, como verdade no sentido pragmático, já há muito tempo atrás, e de critérios de racionalidade, qualificados contextualmente, mas com um núcleo comum, que é não usar uma lógica trivial. Uma lógica trivial é uma lógica em que tudo é verdade e tudo é falso. Tá? Mas um sistema lógico pode admitir contradições, há e não há, são igualmente verdade, sem se tornar trivial, ou seja, sem explodir, sem que a contradição arrebente toda a estrutura e transforme tudo em banalidade. Ou seja, tudo em proposições desprovidas de peso no encontro pragmático com o mundo. E essa é a noção que eu vou procurar apresentar com mais detalhe. Bom, vou pular um pouco, lembrando isso, que essa anarquia não é uma expressão minha. Kant tem o grande livro dele, Crítica da Razão Pura, a primeira edição, tem um prefácio muito legal, que é a metáfora política para o conhecimento, em que Kant diz o seguinte: olha, a filosofia, a metafísica, hoje, vive no estado de anarquia, golpe de Estado, revoluções, expressões que ele usa. Por que a matemática não tem anarquia? Por que a física não tem anarquia? Porque utilizaram um
método. Construíram, não vou entrar na resposta dele, mas o que ele diz é o seguinte: eu dou ordem nessa hierarquia metafísica. Ele não conseguiu. E, repetindo o que eu já disse antes, em primeiro lugar, porque pouco depois da morte dele, a hierarquia voltou a imperar na física, voltou a imperar na matemática. Voltou a imperar na matemática, sem que eu possa entrar em detalhes aqui. Quer dizer, existem... Na época dele, era Euclides, a autoridade e a constituição na matemática. Depois disso veio geometrias não euclidianas, veio físicas. Não vou entrar nessa lista que vocês encontram em toda revista de divulgação, universos, interpretações epistêmicas e ontológicas da física quântica, as mais disparatadas e as mais loucas possíveis, e a mesma coisa na matemática. E na filosofia também. Então, Então, havia um equívoco aí, que era a ideia de que a luta contra um modelo de ciência que, na verdade, já estava ultrapassado, que era o modelo da ciência do neopositivismo lógico, 1920, mais ou menos, e que essa luta era também uma bandeira contra o autoritarismo do poder e do capitalismo, identificado com a noção de razão e verdade. E nessa luta, houve durante uma época a ideia de que, estrategicamente, as forças de esquerda deviam jogar a ciência para o lado do poder e combatê-la. É isso que atualmente ficou meio para trás. O curioso é que a crítica ao realismo científico, cujo exemplo, por exemplo, afirmar que o aquecimento global é um fato e não uma teoria, que a evolução é um fato e não uma construção social, tem uma crítica a isso que não vem dos inimigos da ciência, vem da filosofia empiricista da ciência, que tem uma reputação muito ruim, mas que diz que basicamente é o seguinte: o que a ciência precisa saber são resultados da medida feita por instrumentos, são resultados de aparelhos sensoriais, de medidores, de agulhas, de números. E tudo que não é diretamente observável pertence ao domínio das imagens, das metafísicas. Não pode ter a pretensão de refletir o que existe. Ou seja, quando eu digo que o meu cachorro Jô está latindo agora, isso é uma afirmação, mas ela se refere a quê exatamente, cara pálida? O realismo diz que ela se refere a um ente existente fora de mim, o cachorro que está lá. Que existe mesmo quando eu estou fora de casa, lá em São Paulo. Mas a resposta empiricista diz que esse suposto cão é, na verdade, um conceito. E conceito de cão não late. Para o empiricista, a minha afirmação se refere a estímulos sensoriais. Porque pode ser que não tenha cão nenhum quando eu estou dentro de casa e ouço um latido no quintal. Isso é irônico, porque essa visão, no fundo, é a visão do behaviorismo e do operacionalismo, que é expressa, embora sem abrir todas as cartas, por exemplo, por Tim Ingold e a sua filiação a William Gibson, e, por sua vez, e também a Skinner. Ou seja, não existe o que não observamos diretamente. Portanto, estados mentais risca do objeto da antropologia, genética também risca. E aí entra a teoria tentativa de substituir uma teoria do desenvolvimento. Os organismos se constituem exclusivamente pela interação com o meio e não por um código que você não enxerga
assim como você não enxerga as estruturas mentais de Lévi-Strauss. Bom, isso nos leva ao... Deixa eu passar. Eu vou começar a seguir isso aqui, porque senão a gente vai muito longe, entrando em detalhe. Deixa eu seguir o PowerPoint, que é melhor. Vou voltar e abandonar essa questão do texto aqui. Vamos passar para umas imagens, onde eu vou tentar recapitular o contexto dessa discussão e voltar à proposta de que existe uma compatibilidade entre anarquia ontológica e convergência pragmática sobre fatos, sobre o estado de coisas. Primeiro, a origem dessa história é a chamada Grande Muralha do Conhecimento, que é um instante da história do conhecimento em que se separam duas correntes, dois lados, em que a muralha é construída. A revolução científica, de um lado, isso aqui cadê a muralha? Aí o seguinte é dois heróis da... Você pode passar o próximo? De um lado está a revolução científica, Newton e Galileu, é a ideia de escrever a ciência com a linguagem da matemática, articulada a um mundo artificial produzido em laboratórios. Vocês sabem da discussão entre Boyle e Hobbes, etc. Do outro lado, havia os descontentes com essa visão, com essa nova visão da ciência, que eram pessoas como... Pode passar o próximo? Que era para dar dois exemplos importantes, um é Vico, que diz que, olha, a física, o cientista Newton, não pode produzir um conhecimento sobre o mundo, porque nós, humanos, não fizemos o mundo. Deus é que fez. Portanto, é Deus que pode conhecer o mundo. Agora, o Vico dizia, a gente pode saber as verdades da matemática, porque nós fazemos a matemática. Isso ele fez no primeiro trabalho. Depois ele disse, e a gente também pode ter uma ciência da história, das obras humanas, porque essas obras são feitas por nós. Como nós fizemos, nós podemos conhecer. Sabemos como fazer. Quer dizer, conhecer é saber como fazer. Sabemos como fazer essas coisas, portanto, a gente pode conhecer. E o Goethe foi outro crítico anti-newtoniano, numa outra direção, que era a de rejeitar o laboratório como um substituto do mundo da experiência, das sensações. Sem entrar muito em detalhe, isso está na teoria das cores dele. Então, havia aí uma dicotomia. O Vico não foi derrotado por Newton, nem Goethe. A visão de Goethe da ciência é maravilhosa e está na raiz do estruturalismo, de Lévi-Strauss, tá, para alguns também do evolucionismo, etc. Mas não é isso que importa. O que importa é que essa divisão se propagou, pode passar o próximo, que em parte por culpa desse grande cara, que foi Kant, que escreveu 2 livros que, de certa maneira, codificavam a ideia de que havia 2 lados mesmo de uma muralha do conhecimento. O primeiro, que é o de cima, que é a ciência das leis da natureza, da física, apoiada na matemática, que é baseado na ideia de causalidade. O mundo se move por leis, e as leis são leis causais. Aí depois ele escreveu, pensou não, eu já estava com isso na cabeça desde o começo. O segundo, ele está falando de um outro mundo, onde não existe causalidade, onde existe liberdade, que é o mundo da ação humana. São 2 coisas irredutíveis umas a outras, incomensuráveis na visão do Kant, e apelam para princípios metafísicos completamente diferentes. Olha essa separação, essa cisão cosmológica e ontológica. Isso aí foi trazido no século XIX para a filosofia das ciências humanas,
para Dilthey, não sei o quê, e entrou em Max Weber, essa história toda, e deu origem a uma justificação da própria autonomia das ciências humanas, da sociologia, etc., com relação às ciências da natureza. Sociologia é aquela ciência que tem que explicar fatos sociais por fatos sociais. Não vale trazer fatos da natureza, nem física, nem viva. Não vale trazer fatos da psicologia, o que está dentro da cabeça das pessoas. É tudo construtos coletivos, e assim vai. Weber também tem isso. Bom, isso não importa. Mas Kant tem um terceiro livro, que é talvez o mais genial de todos, que ele percebe que ficou fora uma coisa muito importante, que é explicar a vida, organismo, explicar um passarinho. E Kant diz, o passarinho tem um osso oco. Por que ele tem osso oco? Causalidade não funciona. E liberdade, eu vou fazer um osso oco para voar melhor, também não funciona. Causalidade não funciona porque dizer que o osso oco é para facilitar o voo significa explicar o fato pelo fim. A explicação causal é o contrário. Você tem que ter a explicação antes de ocorrer o fato, e não como um objetivo, como um final. Isso acontece nos artefatos, quando o artesão, diz Marx, produz um objeto pensando no fim, antecipando na cabeça dele o fim. Tá? Por isso, Kant teve essa ideia genial, misteriosa, de juntar nesse último livro uma teoria dos organismos vivos, a teoria do passarinho, porque que ele tem o osso oco, e uma teoria dos artefatos humanos, obras de arte, teoria do relógio. Você encontra um relógio, alguém fez, porque ele serve para um fim. O grande problema dele é quem fez o passarinho. Bom, ninguém fez o passarinho, porque Kant se proibia invocar a explicação do design, a explicação divina. E ele disse que esse problema era um problema extremamente profundo, que ele duvidava que algum dia viesse a ser resolvido. Explicar a finalidade na vida. E tudo isso tem a ver com uma outra capacidade humana, que é... Curiosamente, essa parte do pensamento do Kant não foi incorporada nas ciências humanas, exatamente porque ela é meio transgressiva. Vocês veem que ele está juntando uma teoria do relógio com uma teoria dos animais, está recusando explicações divinas, está integrando isso com uma teoria da obra de arte, porque a obra de arte tem a sua beleza, diz ele, ligada ao fato de que partes se conectam num efeito estético único. É uma teoria da relação, digamos, da arte como o domínio da gestalt, da forma pregnante. Nada disso se encaixava nem no mecanicismo, nem na teoria da moral, ou seja, da ação. Bom, vamos para frente e acelerar um pouco, porque eu já vi que está atrasando. Pode passar o próximo. Isso aqui é 1950, um livro que ficou muito famoso, mas eu estou botando porque eu vou voltar ao assunto. É a história das duas culturas. Literato em Cambridge, isso era em Oxford e tal, senta em mesa diferente dos cientistas. E, sobretudo, não fala com os matemáticos. Matemático fica longe deles. A gente nunca fala com eles, diz que o pessoal dos amigos. Essa é a ideia da cultura. Aí, passando adiante. Agora, é para dizer o seguinte, esse tipo de visão, bom, vocês já sabem, vocês já leram Latour, já sabem que nunca fomos modernos. Mas desde quando? Desde antes. Isso não é muito... Bom, vamos andando aqui para dar alguns indicadores. Uma primeira brecha, vocês veem em Guerra dos Tronos, né? Os mortos-vivos estão invadindo, estão vindo do norte e abrindo umas brechas. A primeira brecha é Darwin. Por alguma razão, antropólogos acham tabu ler Darwin, acham que Darwin era um racista. Vai sair um livro, uma coletânea de ensaios
meu esse ano, pela UBU, e um dos artigos é sobre Darwin, em que eu defendo a importância de Darwin para a antropologia. É óbvio, o primeiro cara que formula uma visão biocêntrica do homem. Pronto. Anti-antropocêntrica. Tá bom. O Darwin não está degradando o homem aos animais, ele está upgrading animais ao dizer que eles têm todas as qualidades humanas, desde inteligência a sentimentos e assim por diante. E o Boltzmann, eu vou falar dele depois. O Boltzmann está juntando uma argumentação sobre um fenômeno da natureza que viola, aparentemente, a regularidade causal newtoniana e está aplicando isso para a vida. Ou seja, física, vida. E os dois tinham algo em comum, que era introduzir na ciência um pensamento caótico, um pensamento não determinista, pensamento probabilístico. Próxima coisa. Para sem ilustração, o Darwin cita, em um dos livros dele, cita 3 vezes essa obra maravilhosa de Lewis Morgan, que é outro autor meio que ninguém lê, só lê para saber que era evolucionista, superado. Mas, olha, nessa frase, diz, num livro de 500 páginas, baseado em etnografia direta das construções feitas por castores, indo lá em cada um. Ele conclui, castores projetam cada barragem, levando em conta as condições de fluxo da água, a topografia, a inclinação, são projetos de engenharia, resultados da inteligência e não de instinto. Ele diz, não existe instinto, isso é preconceito. E, além disso, castores têm senso moral, são pessoas morais. A única dificuldade para reconhecermos isso é que eles são mudos. Eles têm, fora isso, têm o mesmo status intelectual e moral que humanos. Como se fosse uma de humanos mudos. Está meio falhando isso aqui, né? Aí vamos passar o próximo. Agora eu vou passar alguns outros exemplos de transgressões, de furos na barreira, meio rapidamente. Essa senhora, que é uma PhD autista, ela não gosta de gente, e ela diz que pensa como um cachorro. Ela diz que pensa por imagens, depois ela traduz em linguagem. E aqui embaixo o meu cachorro, Jô, que eu sei que pensa e que tem sentimentos. Engels diz que só uma pessoa que nunca teve cachorro pode dizer que cachorro não pensa. E essa aqui é a ciência da Idade Média. Cachorros fazem silogismos tricotômicos. Vocês já ouviram falar disso? Está em Tomás de Aquino, Suma Teológica. Cachorro chega numa encruzilhada com 3 saídas. Ele cheira a primeira, não é. Cheira a segunda, não é. Aí ele não cheira a terceira, ele pula. Quer dizer, ele fez o raciocínio seguinte, de 3, eu eliminei a primeira, eliminei a segunda. Como o cachorro tem que ter passado por alguma, eu vou na terceira sem precisar cheirar. É um raciocínio lógico que tem o nome de tricotomia. Bom, então é isso, cachorro é bicho inteligente. Sabe mais do que vocês não sabiam desse tipo de raciocínio tricotômico. Corvo prevê armazena memória, se usa no futuro. Isso aqui é coisa do science, não vou entrar nisso. Mas só para dizer o seguinte, tem um aluno meu, que na verdade eu tenho vergonha de dizer que é um aluno, porque é um grande biomédico, tem um doutorado em Heidelberg, mas fez uma tese de antropologia sobre conceito de humano em várias ciências. E o que salta à vista na tese dele é o seguinte, antropólogos hoje em dia não gostam mais de falar de cultura.
O conceito de cultura está super fora de moda. Na biologia, cada vez mais usado. E faz sentido isso, porque se os biólogos estão descobrindo cultura em um grande número de grupos animais, para antropólogo não serve mais, porque não pode ser usado mais para separar nós deles. Então, previsão, capacidade de planejamento. Isso aqui são os macacos que eu mesmo observei lá, que constroem instrumentos, constroem uma base, que é uma espécie de buraco na pedra, depois constroem um martelo, que também tem que ser esculpido, para quebrar um certo coquinho. E ensinam para as crianças, dando castigos, etc., essa técnica de construir o aparato e quebrar o coco. Uma coisa chata disso é que evidências arqueológicas da África do Sul, de que havia uma variedade hominídea que fazia instrumentos, se baseiam no mesmo tipo de artefato que esses macacos pregos fazem, o que sugere, no mínimo, uma certa instabilização no raciocínio paleontológico. Vai ver que era macaco, ou vai ver que era gente, ou vai ver que tanto faz, macaco, gente, vai ver que não dá para fazer uma distinção com base nesse critério, que é um dos critérios antropológicos, fazer instrumentos. Aí, eu vou pular, o resto poderia falar, tem a história da inteligência de plantas, da agência vegetal, de sociedades, eusocialidade de formigas, os cérebros de Boltzmann, isso fica para depois, os oráculos, que é um termo técnico de computação, etc. Da Matriz, aquele filme famoso, tem uma mulher que é uma espécie de voodoo, o oráculo. Aquilo, gente, é termo técnico, introduzido por Turing no artigo científico. É um complemento de máquinas de Turing, de computadores. Precisam de recorrer a um oráculo. E os caras botaram aquela mulher num filme. Mais um exemplo dessa transgressão de fronteiras. Tá? Bom, agora, eu vou chegar... Fiz essa coisa toda, deixando isso de lado, há muito tempo que a gente não é moderno, esse negócio de natureza, mas o que isso tem a ver com antropoceno? E aí eu vou caminhando para acabar. Eu começo com um conceito, que é aquele que eu mencionei, sabe aquele Boltzmann que está lá atrás, junto com Darwin? Ele tem a ver com a ideia de entropia. E entropia é um desses conceitos que apareceu na ciência do calor, com a ciência da sociedade industrial, ciência do fogo, da indústria. Não é uma ciência newtoniana, envolve probabilidade, e ela passou a ter uma expressão meio cósmica, ou seja, eu vou mostrar uma afirmação, pode passar mais uma? Isso aqui é um haiku, que diz: a energia do mundo é constante e a entropia do mundo procura um máximo. Ora, o mundo é uma ideia transcendental, você não está vendo o mundo, você não pode verificar isso. Isso é uma afirmação metafísica que o criador da expressão entropia, e o Clausius, usou. Então, você vê aí esse uso e esse realismo metafísico presente num conceito muito básico da física. E se você aplicar isso para a Terra, uma parte do universo, ali é o começo e aqui embaixo é o fim. É o destino entrópico da Terra ao longo prazo. O cara que escreveu aquele livro das duas culturas dizia que para humanistas não ter ideia e não querer saber o que é entropia é a mesma coisa que para cientistas não querer saber quem foi Shakespeare.
Isso é bastante polêmico, ele foi muito acusado e etc. Para vocês verem a extensão que esse conceito ganhou, foi usado pelo Prêmio Nobel de Economia, George S. Reagan, para dizer, como uma crítica geral a toda forma de capitalismo, e para sustentar a afirmação de que não existe desenvolvimento sustentável, porque toda produção industrial provoca degradação de recursos. Não é nem ficar como está, é parar mesmo. E aqui é o Chico Mendes contemplando uma paisagem devastada como um exemplo disso. Agora, vamos ver, agora vamos chegar naquele problema inicial. Vocês veem que essa é uma afirmação geral para o mundo e corresponde a uma cosmologia, a uma ontologia científica, que é das mais solidamente assentadas no pensamento científico, que é a segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema fechado sempre aumenta. Agora, vamos pensar no mundo do antropoceno, do ponto de vista da... Enfim, uma analogia, isso aqui não tem nenhum rigor, mas é a ideia de que uma manifestação, um sistema que aumenta o calor, um sistema isolado, está aumentando também a entropia. Então, pensa no aquecimento global como aumento de entropia da Terra. E pensa esse aumento de entropia como aumento da desordem. Então, uma consequência disso pode passar? Não, espera aí. Será que a gente está com o mesmo? Não. Ah, não, esse aí mesmo, está certo. Essa aqui é a ideia dos muitos mundos. Você vê que tem um globo ali de cabeça para baixo, outro meio torto, outros que são encaixados uns. Isso é para dar uma ideia meio analógica de um anarquismo ontológico. Tem vários mundos, nenhum deles é o mundo em si, tá certo? Agora, para falar do destino climático da Terra, a gente precisa reduzir esses vários mundos a um só, e é a esse mundo mononaturalista ao qual se aplica o aquecimento global como uma espécie de afirmação que não depende de ponto de vista, não depende do mundo no qual você vive, mas é um fato. Esse seria o ponto de vista, um dos pontos de vista que eu apresentei no começo, o do realismo científico e do mononaturalismo. Aí, é como se a gente tivesse, face ao imperativo ético, de ou tomar partido dos terranos, conservar Gaia, ou tomar partido dos antiterranos e nos omitirmos ante a destruição de Gaia. E aí nós estamos falando de um mundo único compartilhado. Estou insistindo nesse ponto, que corresponde vamos dizer, adotar a nossa adoção generalizada da metafísica realista do científico, como um argumento para uma luta global. Isso aqui é só uma ilustração que devia ter vindo antes, sobre o tipo de... sobre o que é o realismo científico. No famoso livro do Latour, incrível, Vida em Laboratório, a ciência é descrita dessa maneira, como caixa preta. Entra coisa, sai coisa. Que é uma visão também do empiricismo. Mas os cientistas, o que eles tinham na cabeça, a ontologia deles era isso aí que está do lado esquerdo. E que você não vê no livro, porque Latour fez questão de não embarcar na ontologia científica. Tá? E é isso que nós estamos fazendo agora. Como se para curar o corpo, para curar um corpo psicótico, neurótico, sei lá o quê,
botando endorfina no organismo, a gente precisasse realmente acreditar que o cérebro produz uma substância geradora de hormônios que vai para a tireoide e aí produz várias substâncias que, por sua vez, regulam o teu estado de espírito. Diminui, digamos assim, o calor do corpo. Verdade científica. Agora, o que é a virada pragmática que permite a gente manter tudo isso, manter a multiplicidade ontológica? Eu vou dar um exemplo, para acabar, que são 2 mapas. A esquerda é um modelo o que hoje é o antigo Seringal da Amazônia, hoje é uma reserva extrativista, onde eu fiz pesquisa durante muitos anos com uma equipe grande, e esse modelo de trás é uma imagem de um sensor de satélite computadorizada com um buffer a uma certa distância das clareiras onde moram o pessoal local, que são esses pontos pretos, né? E o resto é floresta. E essa área branca corresponde a uma modelagem, isso é uma coisa teórica, é um modelo, e eu chamo isso de uma forma metafísica, como qualquer outra. Você não vê esse troço aí, mas você constrói. Essa área branca seria a área percorrida pelos caçadores nas suas viagens diárias à mata para caçar. E essa parte cinzenta é aquela área que é muito raramente percorrida. Do lado direito, a gente tem um mapa feito pelo Chico Ginu, um seringueiro, urubetapa, que nunca foi à escola, e que aprendeu a ler com um laptop, digamos assim, que ele ganhou da equipe de pesquisa. E ali, o pessoal estava fazendo muitos mapas à mão, de vários tipos, não vou entrar nisso, mas esse aqui eu coloquei, porque ele procurou, digamos assim, imitar o padrão dos mapas dos cientistas. Então, fez no computador, usando aquela coisa mais simples que tem no antigo Word, que é o desenho, né? O draw. Não é nenhum programa, simplesmente botando pontinhos coloridos. É o mesmo da esquerda, só de cabeça para baixo, porque o nosso norte está para o sul, e o que está para o alto são as headwaters, são as cabeceiras, é o alto dos rios, portanto, está no alto da imagem. Fora isso, o que o Chico está querendo mostrar aí são as zonas onde habita, são as zonas de refúgio da floresta, onde caipora toma conta dos seus animais. Caipora é o master of game, master of the animals, é digamos assim, um dono, uma espécie de dono de animais, de protetor. Aquela parte cinzenta seria, então, do ponto de vista do Chico Ginu, essas zonas do caipora. Bom, o meu ponto é o seguinte, vamos partir para o próximo. Aqui em cima aparece uma terceira imagem, que é a da esquerda, que é associada a um outro modelo metafísico da mesma área, que é o modelo da extração sustentável. E tem aquela coisa matemática, que é o seguinte, aqui os ecólogos de conservação, Robinson e Redford, publicaram em 92 um livro em que eles davam taxas de extração sustentável espécie por espécie na Amazônia. E isso significa quilos de animais, o número de animais por quilômetro quadrado, como extração sustentável daquele animal. São 3 modelos e 3 metafísicas. Ninguém está vendo nada disso diretamente. O que você vê é uma experiência de ir para a floresta e encontrar bichos, matar, viver, comer. Tá? Agora, veja uma coisa interessante. O modelo da extração sustentável conclui, olha para baixo, que teria desaparecido veados,
pacas e vários outros animais da região, porque eles viram que os moradores estavam caçando, os dados que a gente obtém, dão que eles estão caçando acima da taxa de extração sustentável do modelo de Robinson e Redford. Já esses dois modelos aqui, o da esquerda é um modelo chamado de torneira e fonte, que surgiu exatamente na década de 90 também, e que diz o seguinte: se você deixar em paz uma parte da floresta sem caçar lá, no resto da floresta que você percorre, pode fazer qualquer coisa, não tem taxa nenhuma. A caça vai se sustentar. O que ela precisa é ter um local onde não haja percurso humano. O que eu quis dizer com esse exemplo aqui? É que essas duas metafísicas aqui da direita, elas são meio o inverso uma da outra, mas elas coincidem com as consequências pragmáticas. Ou seja, o que acontece quando eu vou para a mata? Eu encontro esses bichos na mata. Essa metafísica da esquerda, ela não se encaixa nos meus encontros pragmáticos dessa experiência. E é engraçado que na equipe de pesquisa com que a gente trabalhou, tinha um aluno que fez a tese dele num centro de biologia da conservação. E como, usando o modelo da esquerda, deu insustentável, botou lá na caixa e saiu, ele diz, bom, a atividade desses moradores é insustentável, está acima do modelo. Ele é uma coisa meio curiosa, né? O mau uso da metafísica, o que Kant diz, o uso constitutivo da metafísica, acreditar no que a metafísica diz contra o que a experiência, os encontros pragmáticos dizem. Se o modelo fosse sustentável, ele não estaria tendo bichos na casa, porque esses moradores estão fazendo isso há décadas e mais décadas. Óbvio que ele não está batendo. Ele terminou reformulando o capítulo final, depois de uma demolição dessas conclusões, utilizando, e aí fez esse da esquerda. Bom, isso aqui é mais ou menos o que acontece. Esses dois modelos são mais ou menos traduzíveis um no outro. Aquele terceiro não, é incomensurável. Agora, olhe a importância que tem do contexto local, dos tais encontros pragmáticos. O modelo da esquerda, ele se estende, é um mapa local, mas ele se estende para um globo terrestre. A professora Ana falou ontem de Atlas. A noção de Atlas é muito interessante na matemática diferencial, porque ela substitui a ideia de um mapa global por uma família de... meus 50 minutos. Mais 10 minutos eu paro. Pela ideia de Atlas, que para ele é o seguinte, sabe o que é um Atlas? É um monte de folhas locais, meio coordenadas umas com as outras, mas você nunca tem, até porque nem dá para fazer esse mapa de um globo, tá certo? E muito menos em outras situações. Mas o que você precisa ter apenas são mapas locais e depois alguma maneira de passar de um para o outro, de fazer uma tradução de um para o outro. Esse é um recurso que é chamado a construção de um atlas. Agora, do lado direito, quando o seringueiro vai estender meus 50 minutos, mais 10 minutos, aí, quando o seringueiro vai expandir esse mapa aqui, o que ele faz? Ele usava um modelo de terra plana. Não era bem terra plana, não. A ideia de que o mundo é um único rio que corre do alto para baixo e desemboca num grande lago. E ao longo desse rio ficam as cidades. Na ponta do rio, no meio do rio fica Brasília, mais embaixo Belém, mais embaixo Rio de Janeiro.
e de cima para baixo vêm as mercadorias, até chegar nos seringueiros. Quando o seringueiro foi a São Paulo e visitou o mar, para chegar no mar, vocês sabem que São Paulo é um planalto, fica a 900 metros de altura. A Ana vai visitar. E nesse planalto, os rios descem na direção oposta do mar. E quando você chega na beira de São Paulo, de repente desce um paredão abrupto até o mar. Quer dizer, obviamente, isso não se encaixava com esse modelo anterior. Uma primeira alternativa foi o modelo da terra cônica, em que a terra é um cone e aí há vários rios que correm, que divergem a partir de central, que explica por que todas as cidades não ficam na beira do mesmo rio. Quer dizer, tem uma reconstrução em que, quer dizer, Brasília fica à beira de um rio e esses rios vão divergindo. E aí há outras adaptações, tipo no modelo de Ptolomeu, para explicar por que em São Paulo os rios parecem estar correndo para dentro, mas mais adiante eles vão voltar, eles dão voltas e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é uma coisa meio óbvia, não é? Que os meus colegas cientistas na mata sempre diziam para mim, é que o pensamento deles não era absolutamente diferente da forma de pensamento, de raciocínio e de percepção da realidade dos índios e dos seringueiros. E isso significa também que é perfeitamente possível colaborar de maneira respeitosa com esses grupos sociais. Nos meus 10 minutos, acho que eu tinha um exemplo que eu achei curioso, porque tem a ver com os cogumelos da Anant Singh, que é os biólogos da minha equipe lá, ao longo de uns 20 anos, 10 ou 15 anos, procuraram convencer os índios da região que formiga não vira planta. Um animal não vira outro. E na Amazônia inteira, você vai encontrar, em grupos indígenas, em caboclos, inclusive na Marina Silva, que é filha de seringueiros, a afirmação de que formiga vira planta, vira cipó. Um dos biólogos, aliás, meio aluno meu, tive muitos alunos que eram biólogos, viraram, que é o Rafael Raimundo, fez isso foi o professor Adão, um herpetólogo, fez um catálogo de fotos mostrando as fases da formiga e, finalmente, a planta, para mostrar que a formiga não virava planta. A formiga seria um substrato do crescimento de uma planta. E o que está por trás disso é a ação de um fungo do gênero Cordyceps, que entra na cabeça da formiga, guia o comportamento dela, ela sobe em árvores e lá ela serve de base para o crescimento de um vine, de um cipó, que é uma planta que cresce do alto para baixo. Então, é uma espécie de assemblagem tripla envolvendo formiga, planta e fungo, que, como vocês sabem, não é nem planta nem animal nas ontologias atuais. É um ser meio híbrido, meio maluco. Meio ontologicamente rebelde. Isso aqui, em vez os seringueiros passaram a usar, os índios, esse catálogo, como uma prova científica de que inseto vira planta, porque agora foi fotografado. E ficavam, está vendo? Nós sempre tivemos razão, está aqui. Ele fotografou o inseto virando planta. Só que tem mais, porque ele não é simplesmente dizer que inseto vira planta. Se você tivesse paciência, ser biólogo, paciência, para conversar com calma e relaxadamente no mato com o seringueiro, você começa a descobrir muita coisa. Do lado esquerdo são formigas, gafanhoto. Como é que é gafanhoto em inglês? É cricket, grasshopper. Aí você tem cricket, você tem moth, você tem um tipo de aranha, de spider. Não, como é que é? Aranha, não. É, um tipo de spider peluda. São
são espécies, não são gêneros, são espécies. A tucandeira é um tipo de formiga altamente venenosa. A aranha também. Cada espécie, e você vê que ele chama de inseto, várias coisas, né? E cada uma delas é associada a um tipo de planta, a um tipo de cipó. E todos eles, os seringueiros dizem, têm uma característica da associação, que é a verticalidade. O vegetal cresce do alto para baixo. E por isso que ele precisa da ajuda do inseto. E, além disso, esses vegetais geralmente estão associados com uma utilidade humana. Então, nessa associação entra também, digamos, um papel do inseto, que é de sacrificar a sua vida, deixando alguma coisa para os homens. Por que ele faz isso? Os índios Piro, que é um grupo pano que o Peter Gall estudou, Peter Gall diz que gente, de vez em quando, fica triste, melancólico, e tem pessoas que se suicidam. Tem uma certa época do ano, que é quando isso acontece, que é a época em que formiga fica triste. E as formigas tristes, melancólicas, decidem se suicidar e, ao mesmo tempo, deixar para os humanos uma coisa legal. Por exemplo, a tocandeira se transforma no cipó, e esse cipó, o líquido dele, é um antídoto para quê? Para o veneno fortíssimo da própria tocandeira. Isso é usado no ritual dos índios maués, etc. por diante. Bom, isso tudo é uma metafísica. E o que eu quero dizer é o seguinte, fenomenologicamente, você vê que isso é uma descrição pragmática, fenomenológica, extremamente detalhada e rica, mais do que os biólogos sabiam sobre essas associações. É possível fazer esse tipo de ciência fenomenológica usando uma metafísica que é completamente diferente da metafísica biológica. Não é preciso fazer lavagem cerebral dos moradores. E um exemplo disso, muito bacana, está no artigo que está aqui embaixo. Espera aí, pode passar o próximo? Esse Vasco e Palácios é um artigo assinado, na verdade, por uns 6 colaboradores, inclusive índios Piro, em que não há nenhuma preocupação de uniformidade ontológica. Tem uma estudiosa de fungos, que explica o papel do fungo, tem o pessoal da botânica e tem os índios, que que são, na verdade, a fonte fenomenológica do conhecimento. E a cooperação é harmônica. E já que estamos falando de metafísicas, metafísica por metafísica, você vê que do lado aqui, existe o papel do Cordyceps, está escrito errado, é Cordyceps com D, que é uma espécie de agente invisível a olho nu, guiando o comportamento da formiga. Que nem na teoria do Bohm, tem uma variável invisível que guia a função de onda, mas isso não importa, é uma maluquice. Do lado esquerdo, tem a ideia de uma alma das plantas e dos animais, que guia o comportamento das formigas. E tem mais. O grupo que estuda isso mais nos Estados Unidos fez pesquisa no Brasil, e o Guardian, o jornal inglês, publicou isso aí com manchetes dadas pelos próprios cientistas, num artigo científico deles, que chamava as formigas de formigas zumbi. Então, o Guardian deu essa descrição, está vendo ali a formiga saindo um feijão, como formiga zumbi. E aí tem um retorno. Por que esse título? Porque a especulação do Guardian era que essa descoberta tinha um efeito muito importante, esse fungo, ele poderia valer mais do que os fungos da Ana, sim, porque ele serviria para o governo manipular os eleitores, assim como ele manipula o cérebro das formigas, fazendo ela subir na árvore contra os interesses. O governo estava por trás disso, com o interesse
de transformar o povo em zumbis votantes para os conservadores. Ou seja, é metafísica em todo canto, em cima de um troço bem pragmático. Aí, pode passar, já estou quase acabando, mais um pouquinho. Isso aqui é uma variedade, se dá para fazer uma enciclopédia de ontologias misturadas, de uma espécie anárquica, cidades submarinas, a linguagem do parentesco, que é um assunto da minha antropologia matemática, que é um assunto, um livro inteiro, meu filho, meu pai, pedra que tem vida, você vê as diferentes visões éticas, a dos ingleses, zumbis, formigas são zumbis, potencialmente ameaças aos seres humanos. Já os índios não, as formigas são um pessoal muito legal, que quando se suicida, doa o corpo dela para o nosso bem, que nem as pessoas que doam o corpo para a pesquisa médica. Bom, aí tem esses mundos metafísicos ocidentais que pululam em torno de nós. Tem o mundo dos mercados futuros, uma coisa que a Catarina Mostowska está aqui, estuda isso. É um troço que a gente não vê, dinheiro, uma hora está na nossa frente, no outro dia ele desapareceu, para onde é que ele foi? Mas na véspera ele estava movendo montanhas, depois sumiu. São fantasmas que têm uma realidade cotidiana. Tem os mundos de Tátia. Mundo de Tátia não existe sociedade, só existem indivíduos. Ela declarou famosamente isso. There is no society. E tem os mundos de Marx, onde tem um troço chamado classes sociais, que está um pouco esquecido. E tem os mundos do Max Weber, em que é assim, até prova contrária, vocês todos são zumbis, são máquinas. Mas eu faço, para a gente agir socialmente, eu preciso construir uma teoria da mente, da sua mente, baseada na minha própria vida interior, e agir como se essa teoria fosse verdadeira, como se não fosse um zumbi, mas eu nunca posso saber, porque eu não estou dentro da sua cabeça. Então, isso é sério, é o que está por trás do famoso teste do Turing. Diz assim, se eu vou fazer inteligência artificial, quando o agente weberiano não conseguir descobrir que o outro é uma pessoa, interagir socialmente com ele, sem poder distinguir um do outro, então o outro é pessoa, e a relação é social. E o próprio Weber tem uma notinha de rodapé, em que ele diz o seguinte, olha, eu só não coloquei animal na teoria porque não tenho dado empírico. Hoje em dia teria que colocar também. Então tem esse mundo, tem os mundos da teoria dos conjuntos, eu vou deixar de lado, e da física. Tem uma coisa interessante, que é o fato de que a gente vive rodeado de ontologias malucas. Eu tenho um dos grupos que com quem eu tenho uma relação de defesa territorial, são os caiçaras da Jureia. Eu não sei se eles vão gostar que eu diga isso, mas eles são católicos, catolicismo popular, né, que tem aqueles santos tradicionais, santos violeiros, do fandango, mas eles são espíritas, tem um espiritismo popular. Então, toda a casa deles tem um altarzinho com uma obra do Allan Kardec. E eu tenho também uma aluna antropóloga que também é espírita. E eu convivo com todos eles, nunca tive nenhum problema de interação. Mas no mundo social deles, cada pessoa é acompanhada de um duplo, que é um espírito. E você pode ter corpo com espírito e pode ter espírito sem corpo, que são os espíritos disembodied, desencarnados. Que é uma coisa mais, uma ontologia mais louca do que essa. No entanto, não há problema nenhum de interação entre nós. Nunca surgiu uma dificuldade em torno disso. Eu não vou dar exemplo dos físicos, que de manhã usam a teoria de Newton para calcular a trajetória do satélite, depois acompanha o satélite usando a teoria da relatividade para acertar os relógios, porque o relógio não anda igual, e para fazer isso, de noite, fazem física quântica, porque precisam dela para construir certos aparelhos. E nenhuma dessas teorias é compatível com a outra. São mundos
diferentes. E um dos problemas, quando você chega para explicar a origem do Big Bang, no fim do mundo e tal, essas divergências não só aparecem, mas os físicos não têm problemas com isso. Eu sou o Newton de manhã, de tarde. E um físico que eu conheço, que trabalha no INPE, na agência de satélite, além disso, nas horas vagas, é alquimista, seguindo nisso uma tradição que era do Newton, que era outro alquimista e cronologista, o cara que calculava a idade do universo. 6.000 anos e uns trocados. O que significa que, desse ponto de vista, quando os astrônomos detectam um sinal do Big Bang, emitido, digamos, há 14 bilhões de anos atrás, estão detectando ondas que Deus criou há 6.000 anos, de tal maneira que tudo se passa como se estivesse sido emitido na época que o mundo não existia. É simples. Deus criou Adão com umbigo, certo? Adão tinha umbigo. Vocês não acham ridículo Adão não ter umbigo? Mas Adão não tem mãe. Mas Deus quis criar Adão com umbigo. Essa é uma explicação que perfeitamente aceitável para mim, do ponto de vista ontológico, para o fato de que no Alto Jurá, nessa região que eu fazia pesquisa, a equipe, é cheia de fósseis do Pleistoceno, do fim do Pleistoceno, que é a megafauna. De 12 anos atrás, a gente anda e encontra toda hora bichos gigantes. E o meu amigo pastor evangélico aceitou uma publicação feita por ele, fazia parte do nosso projeto. Quando ele leu, tinha essa história. E ele colou na primeira página do livrinho essa história do umbigo, deixando o leitor tirar a conclusão. Em outras palavras, como dizia o físico e católico reacionário Pierre Duhem, precursor da filosofia da ciência, o objetivo da ciência é salvar as aparências. Se você pode salvar as aparências, mais ou menos vale tudo, mas você salvar as aparências tem que ser compatível com os encontros, com esses encontros pragmáticos com a realidade. Isso, agora eu não tenho mais tempo de falar, eu ia falar pode passar? Dos teorias do fim do mundo, baseadas em diferentes sensores locais e em diferentes cosmologias, para dizer o seguinte: você pode ter alianças entre índios, entre camponeses, da barragem de Belo Monte, entre moradores da África assolados por seca, etc., sem obrigá-los a incorporar uma teoria da Terra global, subsumindo todos os mundos locais no único mundo dos climatologistas. O que é importante é que haja que nesses locais, pessoas, estou pensando no exemplo da região que eu estudo, onde tem os Axaninca, um grupo indígena de língua aruaque, tem os Caxinauá, de língua pano, tem os imigrantes seringueiros. Uns têm uma visão milenarista do fim do mundo associado ao apocalipse e à corrupção moral. Os Axaninca associam isso à aproximação do Sol, ao retorno do Inca à Terra, Sol. E uma geração mais jovem de índios Caxinauá falam da desordem dos sensores do tempo. Os animais estão confusos, não dão mais a regularidade das chuvas, e isso está relacionado com o desmatamento. Ou seja, são três metafísicas diferentes que concordam com a experiência da água poluída dos rios, do fedor que essa água tem atualmente, do calor crescente, da desorientação dos pássaros que não seguem mais ritmos, de uma espécie de mundo sem ritmo. Isso é o relevante para lutas locais contra o que a gente podia chamar assim, as versões locais da degradação do mundo, em que cada um desses grupos vivem. E tem os mundos da ficção científica, eu não vou entrar nisso por falta de tempo. E
Isso significa que essas lutas locais podem ser vistas também da seguinte perspectiva: elas são lutas contra a redução, e essa é uma redução ontológica no sentido realista do termo. De todas as pessoas, há um tipo só de pessoa, de todo território, há um tipo só de território, que são os territórios de propriedade privada, transformada em mercadoria e posta a serviço, digamos, da lucratividade. Essa luta, eu vou passar por cima disso agora, ela tem a ver com duas visões diferentes do planeta, que é a visão do salva-vidas do Harding e a visão da espaçonave Terra, que é associada com o salva-vidas do Harding. Todos vocês conhecem a história da tragédia dos Commons do Harding. Ele bota a culpa da degradação ambiental na existência de acesso comum, acesso livre aos recursos da terra e a sua degradação pelos pobres. E tem um outro artigo em que ele diz o seguinte, esse é o título do artigo: um argumento contra ajudar os pobres. Se você ajuda pobres, se você cria um banco de comida para tirar pessoas da miséria, da fome, sabe o que acontece? Aumenta o número de pobres. E o problema só aumenta, portanto. Continua a mesma miséria, porque eles vão se reproduzir, vão ter muitos filhos. E a metáfora dele é o seguinte: você está dentro de um barco. Está dentro de um salão, de um banquete, onde tem música, literatura, tem esportes, tem tudo que vale a pena ser vivido na civilização. O Freud também falou sobre isso. E em torno tem a Zumbilândia querendo entrar lá dentro. E aí, o que você vai fazer? Em nome do altruísmo, abrir as portas e deixar os zumbis entrarem? Em nome da ética? Ele diz, não. Pela mesma razão, eu estou no barco salva-vidas, e quem quiser subir no barco tem que ser expulso a paulada, a cacetada, para preservar, digamos, aquilo pelo qual a vida vale a pena viver. Se eles entrarem no barco, o barco afunda e todo mundo morre. Então, ficam lá fora. Bom, vocês já viram N filmes baseados nessa ideia, aqueles filmes de um barco que espaçonave para não sei para onde, os ricos vão para um planeta e deixa a Terra, entrega a miséria, e assim por diante. O que é curioso, não é nem curioso, é meio sintomático, é que essa ética é anunciada e divulgada por sociedades e por gente muito importante. E o Harding tira a seguinte conclusão: as nações ricas não devem ajudar as nações pobres e devem proibir a imigração. Quer dizer, é a teoria por trás do muro do México. Isso aqui é outra maneira. Isso aqui é o barco de Malthus. É o seguinte: o mundo está lá fora e a gente deve cercar num condomínio de paredes bem altas, que nem em Jacarta e que nem em São Paulo, um local onde os ricos, os poucos, possam levar uma boa vida. Quer dizer, essa alternativa para a aliança de Gaia, para preservar a terra como um todo, mas que significa localmente também a terra de cada um. São duas. Isso aqui é outra, é a sequência, uma parte dessa sequência. Está faltando uma coisa ali no canto, que é para onde é que foram os índios que moravam naquele prado muito bonitinho? Essa terra, antes de passar por esse processo, foi privatizada. E isso é a tragédia da privatização. Isso é para sugerir o seguinte, que a alternativa para esse modelo privatizante e egoísta, a minha farinha pouca, o meu pirão primeiro, tem várias formas essas alternativas. Uma delas é essa luta pelo comum, no singular, não no plural. Esse comum isso envolve também a discussão entre meios de ação. Uma democracia direta clássica, que não tinha humanos, e uma constituição parlamentar com não humanos representados. É um problema difícil, porque numa democracia
generalizada em que montes têm direitos, oceanos são pessoas e animais também, ao problema de representação. Embora haja uma maneira de votar, que é usada pelos economistas, que é votar com os pés. Os economistas sabem que um certo produto tem uma demanda alta, sem fazer uma enquete, porque as pessoas vão lá e pegam das prateleiras. Isso é uma coisa que eu já falei em outra palestra. Você sabe que a lagosta não gosta de morrer na panela fervente, porque ela luta desesperadamente para sair lá de dentro. Ela está, digamos, votando com os pés contra esse tipo de tortura. Aqui é uma brincadeira que eu me permiti com Anna Tsing, porque Latour propõe, se é que eu entendi direito, a ideia de que a gente está hoje numa encruzilhada de atratores. Pensa numa seta, num vetor. Um é o aceleracionismo, levar a tecnificação ao extremo. E isso pode levar à desaparição do tipo de humanidade que a gente conhece hoje, mas a uma espécie de utopia pós-humana, alguma coisa assim. Outro vetor, um vetor terrano, é aquele da conservação, digamos, da terra e de uma aliança. Como se a gente tivesse que escolher o polo do planeta Gaia e engajar uma grande mobilização, apoiando nisso os acordos internacionais, ou tivesse que escolher o aceleracionismo do mercado livre. Eu botei a professora Anna Tsing aí, sem autorização nenhuma, porque ela, numa notinha de rodapé do Latour, ele diz que a professora Tsing sugeriu que você podia tinha uma outra alternativa, que era não aderir a nenhum desses atratores, mas ficar no meio, aproveitar interstícios dessa grande batalha, em manchas, digamos assim, de commons, vivendo em regimes, também sem autorização dela, nenhuma, regimes de ressurgência, regimes locais, que eu acho uma ideia bastante interessante, porque escapa a uma polarização de destinos apocalípticos, aceleracionistas ou catastrofistas, ou apocalíptico. E aí, com isso, eu acabo com a lembrança final, que é a noção de concordância pragmáticas com pluralismo ontológico, anarquia ontológica, não significa que as ontologias sejam iguais. Ontologias não são apenas mundos na cabeça das pessoas. São mundos metafísicos com consequências reais. Uma ontologia em que judeus são classificados como ratos e animais leva a ação pragmática de exterminá-los enquanto animais. Em que deuses indígenas são obra do diabo, conduz a práticas pragmáticas de destruição dos xamãs, destruição física, limpeza ontológica, que passa pela destruição de corpos e a eliminação das entidades associadas a esses corpos. Significa destruição da variedade de conhecimentos, isso aqui é o caso dos Kaxinawá, do Acre, e significa a destruição de ambientes. Isso aqui é uma modelagem do efeito de uma estrada transpacífico, na região que eu estudei, como uma progressão de desmatamento que acompanha a floresta. E a última imagem é uma expressão também da minha experiência do ano passado, dessas alianças que são mantendo as diferenças ontológicas, mas alianças políticas, juntando cientistas indígenas em torno da defesa de rios, no caso do rio Xingu, contra a invasão
perversa dos negócios com a natureza. Muito obrigado, desculpem pelo excesso de tempo usado. Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar agora as perguntas do professor e aí vamos fazer bloco de 3 perguntas para ficar um pouco mais fácil. Alguém quer começar? Sempre difícil, né? Eu vou levar até vocês, vocês só levam a mão e eu vou até você. Alô. Boa noite, professor. Eu sou da... Alô. Eu queria te perguntar porque é mais uma dúvida sobre a tua produção. Eu vi você comentando em alguns artigos, aqui, ó, sobre acordos pragmáticos, encontros pragmáticos, acordos tácitos. Eu queria... Não, tácitos não. Não, eu vi pessoas comentando que o senhor comentou. Então não. Então não. Desculpa, pode fazer a pergunta de novo? A pergunta... Porque eu não... Eu vi outros autores comentando que você usa essa expressão, acordos tácitos. Mas então, tácitos. Perfeito. Não, desculpa, só porque a expressão que eu escrevi são de acordos pragmáticos. Parece tácito, mas não é tácito. Mas eu posso explicar melhor isso. Tá? Não, é só uma correção de palavras. Eu não me lembro nunca de ter escrito acordos tácitos, mas eu me referi a concordâncias sobre o resultado da experiência com o mundo. E isso pode levar a uma concordância no sentido... É infeliz essa expressão, porque dá margem a mal-entendido, no sentido pragmático. Pragmático não significa... Por que é infeliz essa expressão que eu usei? Porque tem uma visão do que é pragmático, que é de Watson e de Dewey, que pragmático é o que é útil para você. Então, leva a uma ideia de acordos baseados na utilidade, no interesse prático. Né? É a mesma coisa assim, fingir que está concordando com a outra pessoa em nome de uma conveniência prática. O que eu tinha em mente é um uso dessa noção por Peirce, que nunca concordou com Dewey, nem com o Watson. Quis até mudar para pragmaticismo a teoria dele. Porque o que Peirce formulou foi uma maneira... Ele diz como é que 2 filósofos, 2 cientistas, que discordam radicalmente sobre alguma coisa, sobre como é que é o mundo, certo? Podem, digamos, chegar a um acordo, resolver uma discussão. Especificando as consequências de cada visão do mundo, que podem ser, digamos, checadas pelos 2. Se essas consequências forem as mesmas, existe um chão de concordância entre eles, porque eles estão aceitando a mesma a verdade
aplicada segundo o critério que você chama de verdade pragmática. Mais precisamente, ele diz o seguinte: se um dos filósofos afirma a existência de uma entidade, uma maneira de colocar isso em termos pragmáticos é especificar o que você precisa fazer para produzir essa entidade. Ele deu o exemplo do lítio, que, aliás, foi descoberto por um geólogo brasileiro na Noruega e estudado por um rei, por um imperador do Brasil, imperador Pedro II, que descreveu. Você quer saber o que é o lítio? Vai até uma certa localidade, entra numa mina e pega, aí você dá uma descrição do que você faz para extrair um minério com certas características fenomênicas, você leva para um laboratório, submete a um processamento. O Peirce era um cientista, descreveu o que você precisa fazer. Quando você obtiver uma certa substância branquinha como resultado desse tratamento, então isso é o lítio. Ele te ensinou como produzir a coisa. Nessa definição, dois partidários podem ter um modelo. Um pode ter um modelo atômico do lítio, outro pode ter um modelo metafísico do lítio. No contexto dessa definição, isso tudo é contextual, é claro. Eles estão concordando sobre isso. Então, estão salvando, digamos, cada um deles, a sua ontologia, na medida que ela consiga concordar com essa definição, a partir dela, falar de certas propriedades dessa substância. Mais ou menos isso. Tem uma pergunta ali. Oi, Mauro. Tudo bom? É o Pedro. Pedro, Unicamp. Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado pela sua fala. Concordo com a apresentação da Letícia, que você traz a transversalidade, desculpa estar interrompendo aqui, transversalidade em tempo real, né, na sua fala e nas suas ideias e no seu pensamento, e tentando, então, acompanhar as ideias. Eu fiz uma ressonância, eu desenvolvo a partir de um livro, não sei se você já leu, chama Planolândia, do Abbott, um matemático inglês, foi escrito no século XIX, e tem uma lição assim que me parece bem legal desse livro, que é essa ideia de que existem muitas dimensões. É sobre um povo que vive num mundo que é plano, tem só duas dimensões, chama Planolândia. Só que, ao mesmo tempo que ele só a tradução é Flatland, né? O livro do Abbott. Sim. Ao mesmo tempo que eles só veem e conseguem ver, apontar e medir duas dimensões, eles percebem que tem uma terceira, chamam de... Está falhando? Brilho. Pedro. Não, eu gosto desse negócio, porque... Deixa eu falar em pé, vamos ver se vai melhorando. É a questão magnética aqui, né? O Pedro escreveu... Estou chegando no final do que eu estou falando. E aí, uma lição que eu tiro disso é assim, que o livro propõe é que existem dimensões reais, mas que não podem ser medidas, nem apontadas, nem mensuradas nesses equipamentos de laboratório. Porém, isso não as torna menos reais, não poderem ser mensuradas. Mas, como elas não podem ser mensuradas, como atribuir verdade ou verdade a elas? E aí vem uma questão que conecta essas ideias que eu tenho com o que você chama de acordo pragmático, que é no sentido que dois modelos que não se pode verificar se são iguais, mas convergem num encontro, né? E esse encontro é a experiência, né? Então, assim, queria só compartilhar com você essa reflexão. Bacana, ótimo. E nesse caso existe de fato uma ponte entre esses dois mundos, porque embora os planos não possam se
ver nem perceber a dimensão atual, eles podem imaginá-la e calcular certas consequências dessa imaginação. Porque, no fundo, a aplicação dessa analogia é, por exemplo, a ideia de que a gente vive num mundo de 4 dimensões, ou de 10 dimensões, na física, numa certa teoria física, ou num mundo que é uma membrana, enfim. Mas a gente pode, por essa imaginação controlada, calcular ou antecipar efeitos que seriam percebidos no meu mundo. E é isso que os modelos fazem. E uma coisa que é um pouco misteriosa sobre essa ideia de encontro pragmático, que eu estou usando essa expressão, em vez de falar de experimento, alguma coisa assim, para evitar uma reação assim, de pânico de filósofos. Por quê? Porque é uma expressão de Heidegger. Então, eu posso sacar do bolso, aí tentar, está aqui, Heidegger usa essa expressão para me defender. E em que contexto que Heidegger está usando essa expressão? Encontro pragmático com o quê? Eu não estou dizendo com o quê. O pragmático aí vem do grego, você sabe, é o cara que vai para o grego, que o grego resolve tudo. A palavra pragmata, que é plural, que não é uma expressão filosófica no grego, não está em Platão, não está em Aristóteles. Pragmata é negócio, é pedaço de pano, é crepe, é uma coisa, pode ser usada para fazer um negócio, uma coisa econômica, uma coisa qualquer, mas não é uma coisa no sentido filosófico. Por isso a palavra coisa, thing, não é boa, thing, e sim stuff, crepe, stuff. Em alemão é Zeug. E Zeug tem uma certa derivação de ziehen, que é puxar, de arrastar. E o que o Heidegger está usando é o fato de que o Zeug sempre aparece na terminação de uma palavra. Então, por exemplo, Flugzeug é um treco para voar, é um stuff to fly. Spielzeug é um troço para brincar, para alguma coisa, ele não tem espécie. Werkzeug é um troço, é um stuff para trabalhar. Schreibzeug, qualquer coisa que você, qualquer ação que você imaginar, você pode botar em alemão o Zeug depois, e aí você tem um meio para puxar aquilo para o domínio da existência. Então, ele está dizendo, o encontro com o mundo, você tem que ter isso aí. E ele chega a dizer esse domínio, que é um domínio pré-ontológico. Isso levanta a orelha de muita gente. É porque você precisa parar em algum momento. Quando o cientista abre a porta do laboratório para fazer a experiência, ele não precisa, no artigo dele, explicar a ontologia da porta, entendeu? Do ar que ele está respirando e tal. Isso são dados pré-ontológicos. Se você quiser, chama isso de uma ontologia do cotidiano, como o Husserl procurei falar. Mas isso não resolve muito, chamar isso de... Eu prefiro a coisa do Heidegger dizer, olha, parou aqui. Você precisa desses trecos, que são instrumentos, no seu sentido, que não estão no domínio da ontologia. A não ser que tem um ramo da ciência que vai estudar aquilo. Uma ontologia única e tal. Parece uma coisa que não funciona muito, mas é a tal coisa. Chega um momento que você tem que ter axioma, tem que ter um ponto de partida. Na política, assim, o Roosevelt dizia, o negócio para aqui na minha mesa, acabou, morreu. Não pode ficar mandando para outras autoridades. É um momento em que vamos parar de falar de ontologia, vamos falar do encontro pragmático de instrumentos que vão te trazer alguma coisa para a realidade. Aí essa coisa, sim, você dá um sentido ontológico para ela. Hã? Eu não ouvi. Em Minas chama-se trem. Então, no meu quadro é o trem. É o trem. O trem serve para qualquer coisa é trem. A palavra melhor é trem. Em inglês seria um stuff, alguma coisa. É uma coisa indeterminada que você fala...
em português, a Netsim sabe, mas tem, por exemplo, kitchen train, é o trem de cozinha. Não é? Trem de cozinha é objetos que servem aquele monte de panelas, de coisa que é tal. Um trem bom, um trem e assim por diante. É um termo brasileiro. E é importante que essa palavra tem um ar meio pejorativo. É proposital. Também tem em alemão. É um pouco como crepe, em inglês. É um stuff, é um crepe. É para você não valorizar ontologicamente isso. É um troço que você use para alguma coisa. Então, quando o macaco pega um galho e usa como instrumento, o outro pega uma pedra, usa para quebrar, eles estão usando um troço qualquer e estão constituindo, com isso, objetos que fazem parte do mundo dele. Mas aquilo que está lá antes de ser constituído é um troço qualquer, é um lixo. Pode ser esse lixo que é encontrado num dump, que você pega e, ao pegar, monta objetos e faz aqueles artefatos de bricolagem, e eles passam a ser objetos. Mas, antes disso, eles são uma espécie de pré-coisas. Senão a gente não... Entendeu? Tem um momento que tem que ter um ato de fé, que é esse que permite eu bater e dizer que isso aqui existe. Mas isso leva muito longe, porque leva, por exemplo, a noção de dor física, de morte e de vida, como um chão pragmático comum. Por isso aquela história das Antilhas, que o Lévi-Strauss conta, e Viveiro de Castro comenta, que os europeus estavam discutindo se os índios tinham alma. Uma discussão metafísica. Será que eles têm alma ou não? Como é que eles sabem se tem alma ou se não tem alma? Era uma discussão entre eles. Se bem que teria um teste. Bom, mas é assim que o Lévi-Strauss descreve. Os índios estavam querendo saber se os espanhóis eram deuses ou eram humanos. E qual foi a técnica dos índios? Não é uma discussão teológica. Eles pegavam o sujeito, botavam debaixo d'água, afocavam e ficavam esperando para ver se o corpo apodrecia. Se apodrecesse, era gente como eles. Se não, isso era uma evidência que seria algum tipo de entidade diferente. Quer dizer, esse teste indígena tem uma diferença em relação ao outro. Porque o resultado pode ser compartilhado também por um biólogo ou por uma pessoa qualquer. Em geral, o antropólogo não gosta dessa minha interpretação, porque parece que eu estou reduzindo tudo à ciência. Mas não é, eu estou dizendo que é possível ter comunicação através de barreiras metafísicas, sem renunciar às diferentes maneiras de se vestir, de trajar, sem renunciar aos hábitos ontológicos dos habitantes dos dois lados. Apesar disso, eles podem trocar informação e podem trocar coisas, trecos, que cada um interpreta de maneira diferente. É como se dá quando você vai negociar com um índio e dá um objeto para ele, ele te dá um objeto em troca. Você está dando dinheiro, está pegando a mercadoria, e para ele aquilo não é dinheiro, nem o que ele está devolvendo é mercadoria. O Pedro, que está ali, escreveu uma tese maravilhosa. Por acaso, eu estava na banca, não tinha nada a ver com o assunto, sobre bom, eu não posso resumir, porque senão vou estar dizendo besteira, né? Mas, basicamente, ele está dizendo que ele teve a ideia de estudar monografia sobre índios, buscando o papel dos aparelhos nisso, de máquina, de coisa de fotografar, de coisa de filmar, de objetos técnicos desse tipo. E argumentou que esses, como é que é, Pedro? Os objetos técnicos eram a nova personificação do xamanismo. Pedro, você desculpa, eu estou tentando inventar aqui, você podia vir aqui e explicar uma coisa. Quer dizer, é um exemplo dessa reconfiguração ontológica de objetos que
tem lugar toda hora, não precisa ir nos índios para a gente ter esse tipo de experiência. Ou seja, a gente vive cercado do que eu estou chamando de anarquia ontológica, que não impede nossas interações weberianas. Quer dizer, eu faço de conta que você faz de conta que eu sou uma pessoa de tal tipo e a gente, na verdade, não pode saber. Vive assim até um dia que o outro acorda e estrangula você porque chegou à conclusão que você é um zumbi. Não tem resposta final para... Quer dizer, isso é uma coisa do Quine. Nenhuma experiência sensorial, nenhum fato da experiência determina uma teoria. Tem sempre um universo de metafísicas e de teorias diferentes, e às vezes contraditórias entre si, que são compatíveis com os dados da observação. Como é que você escolhe? Sei lá, tem gente que diz que é para escolher pela beleza, outra pela economia. Mas não é uma escolha ditada. Eu posso simplesmente admitir. Eu preciso desse negócio, eu vou dar uma palavra final. A gente trabalhou muito com a ideia de uma universidade da floresta. Foi muito longe esse projeto na Amazônia. E a ideia da Universidade da Floresta era uma convivência de cientistas avançados, trabalhando ao lado com xamãs e com camponeses, com respeito mútuo por agricultores, etc., por processos diferentes de produzir conhecimento, com as suas metafísicas distintas, mas, ao mesmo tempo, com um aprendizado mútuo e recíproco, que eu acho perfeitamente possível. Então, essa construção, portanto, que eu estou fazendo aqui, ela não é nem original, nem é feita no vazio, estava associada, ainda continua associada, de fato, com o projeto de uma verdadeira universidade que abrigue essa diversidade ontológica, mas, ao mesmo tempo, que seja um ambiente de colaboração com multiplicidades nas cosmovisões. Bom, gente, eu já falei demais. Acho que já vimos. Alô? Mauro, eu queria fazer um comentário muito rapidinho. Oi, é um comentário muito rapidinho. Eu sou a Thaís, eu sou da UFSCar, lá de São Carlos, e trabalho em Altamira. E a gente já se viu por lá, por Altamira, tomamos alguns cafés na casa da Ana, mandei para ela a sua... sim, evidente. E é só um comentário do tipo de uma experiência, vamos dizer assim, ou de encontro pragmático, de uma ontologia desse tipo anarquista, né, dessa anarquia ontológica, numa situação desse tipo aí, né, que é de guerra ontológica brutal, né? Então, dá um exemplo de como é que os Juruna resistem a uma acusação contínua e ininterrupta por parte da Norte Energia e de toda a empresa concessionária de Belo Monte, deles serem índios de menos. E tudo o que eles fazem é lido, tratado e mobilizado nessa chave de serem misturados, digamos assim, né, com ribeirinhos, todo esse argumento de não terem uma cultura distintiva, vamos dizer assim, né, ou purificada. E a resposta, vamos dizer assim, né, anárquica, ontológica dos Juruna é a composição. Então, com quem que eles estão compondo? Eles reforçam a composição com os ribeirinhos, com seus amigos de vida que moram ali na região, compõem com cientistas, e principalmente, né, e aí a parte mais interessante dessa composição, com antropólogos,
com gente das hard sciences do aquecimento global para falar sobre, ou se colocar no mundo contra, por exemplo, o hidrograma de consenso, que é a quantidade de água que vai passar por lá, né, nesse ano de 2009. Então, nesse sentido de como é que essas coisas, dessas composições funcionam, e a imagem que a Bel Juruna fez numa reação que ela teve numa das reuniões que eu acompanhei, a Norte Energia meio acusando, sem dizer, essa falta de purificação dos Juruna, foi de que o movimento que os Juruna faziam era juntar as pedras da Volta Grande com a cerâmica das Parentes e o Já que estão no TICS. As mulheres da Volta Grande não sabem mais fazer cerâmica, perderam, vamos dizer assim, essa cultura da cerâmica, mas elas têm as pedras que só estão na Volta Grande e não estão lá na parte do Xingu. E a outra coisa que ela disse foi: a gente está também juntando, né, fazendo o encontro dos nossos gráficos de monitoramento independente com os gráficos do professor da USP de aquecimento global contra o hidrograma de consenso. Então, eu só queria fazer essa fala mesmo e agradecer muito. Obrigada. É sempre emocionante. Eu acho que é um bom exemplo de várias coisas, e eu não vou me estender mais, mas você sabe que eu estou envolvido, eu e meus alunos, nessas, digamos, é uma luta de territórios físicos, de comuns, e, ao mesmo tempo, uma luta de territórios metafísicos, e resistindo contra políticas de aniquilação, nos dois sentidos, que é negar que você é índio, negar a tua existência e, ao mesmo tempo, roubar o teu rio, a tua água, o teu ar.